Olá, meu povo, como vai? Recuperados da nossa última maratona. Foi brabo, né? Pensão por morte tem muitas especificações e tudo mais. A gente deu uma andada boa, né? Mas qual foi a importância de estudar tão bem pensão por morte? Porque muitas das coisas regulamentadas para a pensão por morte é utilizada no auxílio reclusão. O auxílio reclusão, assim como pensão por morte, foi drasticamente alterado pela reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019, pela mini reforma da Previdência 13.846 de 2019. E as alterações da mini reforma foram feitas dentro da Lei 8.213 e também agora pelo decreto 10.410 de 2020, né, recentemente, 30 de junho de 2020, também trouxe alterações, mas já para dentro do regulamento, que é o decreto-lei 3048, certo? Então vamos lá, auxílio reclusão, fundamentação, gente, fundamentação legal. Constituição, artigo 201, inciso 4º. Beleza? Dá uma olhadinha aí. Artigo 201, inciso 4º, fala lá do auxílio reclusão. Emenda Constitucional 103 de 2019. Artigo 27. Vamos lê-lo aqui no decorrer aqui da nossa aula. Beleza? E Lei 8.213 de 91, a partir do seu artigo 80. Tá legal? Giovanni, tem mais alguma coisa? Claro, né, gente? O Decreto-Lei 3048 de 99, a partir do seu artigo 116 até o 119. Lá nesse Decreto 3048, se você for verificar, o que está na 8.213 foi replicado agora pelo Decreto 10.410 para dentro do regulamento. Então não vamos perder tempo lá dentro do regulamento não, tá, pessoal? Eu queria fazer um adendozinho aqui pelo seguinte: também, quando se falava em auxílio reclusão, a gente usava a Lei 10.666 de 2003. A gente fala 10.666 de 2003. O artigo 2º regulamenta ali várias questões ali relacionadas ao auxílio reclusão. E quando se falava em auxílio reclusão, falava da Lei 10.666 de 2003, artigo 2º. O que aconteceu? A Lei 13.846, ela revogou esse artigo 2º da Lei 10.666. Então, não vou colocar essa lei aqui para vocês, tá? Só por uma questão de informação, tá? O Decreto-Lei 3048, pelo Decreto 10.410, não trouxe inovação nenhuma. Ele apenas foi atualizado, certo? Porque o decreto lá não tem essa capacidade de inovar como no mundo jurídico, como uma emenda constitucional ou como uma lei federal. Beleza? Eu queria trazer 2 casos aqui e vocês depois me respondam nos comentários, por favor, tá? Pra gente fazer a interação. Olha, essa aula vai ser rapidinho, fica calmo, vai ser bem rapidinho, tá? Porque a gente estudou praticamente tudo aqui lá em pensão por morte, beleza? Fica calmo, olha só, vem comigo. Um gerente de posto de gasolina foi preso, tá? Foi preso por falsificação de combustível. Ele terá direito ou não ao auxílio doença? Tá registrado direitinho e foi preso por falsificação de combustível. Um gerente, tá, de uma padaria também foi preso, tá? Houve uma investigação ali, foi preso por tráfico de drogas, porque descobriram lá na investigação que existiam, ao invés de fermento, cocaína que estava sendo traficada ali dentro da padaria, e o gerente, por ser o gerente, ser o responsável ali, foi preso. Mas no caso do gerente, ele continuou recebendo salário, tá? Recebendo salário do empregador.
Então, no primeiro caso, o gerente de combustível foi preso por adulteração de combustível. E, no segundo caso, o gerente da padaria foi preso por tráfico de drogas, mas sendo preso, a empresa ficou com medo, porque ele não sabia de nada, tal, para dar meio que um cala-boca, continuaram pagando o salário dele. O saláriozinho dele lá, até por uma questão trabalhista e tudo mais, a padaria achou por melhor fazer dessa maneira. E vocês vão me responder aí, a gente vai conhecer agora aqui os casos. Gente, é muito rapidinho, fiquem aí, por favor. Olha só, os requisitos, gente, anotem comigo aí. Estar preso, tá? Antes, até por uma questão de critério, vamos ler o artigo 80 da Lei 8.213 de 91. Abra aí. Giovanni, por que a gente não vai ler a emenda constitucional 103? Porque lá não tem o conceito de auxílio e reclusão, pessoal. A lei que tem esse conceito é o artigo 80 da 8.213. Vem comigo, por favor, tá legal? Olha, artigo 80 da 8.213. O auxílio e reclusão, olha só, cumprida a carência prevista no inciso 4º caput do artigo 25, hoje são 24 meses, já falaremos disso. Será devido nas condições, da pensão por morte. Olha aí, valeu ou não valeu a pena? Então, o auxílio reclusão será devido a quem tiver 24 meses de carência, nas condições, ou seja, no que não for regulamentado aqui, será regulamentado pelas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado, ou seja, é um benefício que não é pago para o segurado, é pago para os seus dependentes. Pensão por morte não é assim também, pessoal? Para quem recebe a pensão por morte, é o segurado ou seus dependentes? Os dependentes são os dois benefícios que são pagos aos dependentes do segurado. Aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão, ou seja, tem que estar preso em regime fechado. Giovanni, mas regime semiaberto? Giovanni, não, a lei está aqui, olha, mini reforma 13.846 trouxe esse conceito, restringiu apenas para quem estiver preso em regime fechado, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência. Se você percebeu, o auxílio acidente não está aqui, né? Só apenas uma observação. Então vamos ler direto agora, sem fazer as observações. O auxílio reclusão o auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4º do caput deste artigo, o artigo desta lei, será devido nas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. Conceito dado, artigo 70 da Lei 8.213. Beleza? Vamos continuar então. Quais são os requisitos, gente? Primeiro, prisão em regime fechado. Mas a justiça relativiza isso. Para a justiça, olha aí, tá vendo? A legislação foi lá e fecha. A justiça vai lá e cria um equilíbrio. Peraí, não é bem assim. Então, para a justiça, prisões que se assemelharem a regime fechado também teriam direito. Por exemplo, a prisão provisória, temporária, que são prisões cautelares. Essas prisões cautelares, aquela socioeducativa de internação, né, de menores até 18 anos. Giovanni, mas 18 anos então, com 16 você já pode ser segurado facultativo. Então, se você for preso com 17, então com 18 você vai para quê? Para uma internação. Então teria direito, entendeu? E também aqueles internados em manicômio. Por exemplo, o cara estava bem, estava trabalhando e surtou, tá? E quando foi verificar no ato ali do crime ou da prisão dele, ele estava louco. E aí foi internado para um manicômio. Também vai ter direito, vai ser assemelhado a essa prisão. Beleza? Tudo bem? Giovanni, prisão domiciliar e prisão de devedor de alimentos. Temos uma grande discussão, não temos entendimentos sedimentados, pacificados na justiça.
tem situações que quando por exemplo, não tem lugar para ele ficar no regime fechado, e aí ele acaba ficando na prisão domiciliar. Nesse caso, continuaria recebendo, teria direito de receber o auxílio-doença. Quando essa prisão domiciliar também for por progressão, claro, nessa questão. Agora, se ele for sair do regime fechado e para o semiaberto, e se ele estiver no semiaberto, for para a prisão domiciliar, neste caso, não teria. E no caso de devedor de alimentos, a prisão ali no máximo não excede 3 meses. Há situações em que se pede esse auxílio, até porque esse auxílio serviria até para pagar a pensão que ele está devendo, entendeu? Então, não há pacificação, talvez seja um tema único aqui que eu não vou trazer para vocês, até por uma questão de cautela e de honestidade com vocês. Precedentes judiciais a gente vai pesquisando aí, quem sabe no nosso próximo curso a gente já pacifica essa questão aqui, que terá muitas mudanças aí no decorrer aí dessa dinâmica aí de novos pedidos, tá bom? Estar preso, né? Vimos aqui as suas variações e flexibilizações dadas pela Justiça. Ter qualidade de segurado quando for preso. E quem vai receber, ter qualidade de dependente desse preso. E para aferir o direito ao benefício, tem que ser o quê? Entrar no critério de baixa renda. Quem vai entrar nesse critério de baixa renda? O segurado, não quem vai receber. Beleza? Tá bom? Entendido. O benefício, gente, o pedido de benefício, a gente precisa ler aqui o artigo 80, o parágrafo 1º e parágrafo 5º. É importante aqui, 5º e 6º. Olha só o que diz o artigo 80, parágrafo 1º. O requerimento do auxílio reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício e a apresentação de prova de permanência da condição de presidiário. Há uma interação com o sistema aí, tá? E aí vamos ao artigo 5º. A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas por acesso à base de dados. É isso que está falando, ao invés de você ficar indo lá juntar todo mês, de que o cara continua preso, tal, a mulher continua presa, você pode, isso vai ser substituído lá pelo sistema do CNJ. No 6º, se o segurado estiver recebido benefício por incapacidade no período previsto no parágrafo 7º, ou seja, no parágrafo 4º, sua duração será contada considerando o salário de contribuição no período de salário de benefício, que serviu como base de cálculo para a renda mensal, reajustado na mesma época e com a mesma base de benefícios em geral, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Ele está pegando, porque às vezes você não tem uma base inteira, a gente já vai ver como é calculado aqui. E aí está falando, já que você não tem uma base inteira de no mínimo aí 12 meses de contribuição para calcular, o que você faz? Você pode pegar e dar ali, mesmo que calcule, você faça o cálculo, e dê menos que um salário mínimo, ele não pode receber menos que o salário mínimo. Você vai ver que isso daqui não vai valer de nada mais, diante da nova Previdência agora, tá? O exercício, olha só, isso aqui é importante, o exercício de atividade remunerada, parágrafo 7º do artigo 80. O exercício de atividade remunerada, Lei 8.213, tá, pessoal? O exercício de atividade remunerada do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-doença, do auxílio-reclusão para seus dependentes. Literal. Não preciso nem te responder mais nada. A resposta aqui é, e se ele começar a trabalhar lá dentro, vai começar, inclusive, recolher no INSS, tem ou não tem, não tem, tá aqui. Certo? Não suspende, não cessa o benefício. Artigo 80, parágrafo 7º da Lei 8.213. Parágrafo 8º. Em caso de morte do segurado recluso, que não tenha contribuído para a Previdência durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes ao salário de contribuição facultado à opção pelo valor do auxílio reclusão. Porque às vezes, lembra lá que a gente acabou de falar que às vezes a média do salário
das contribuições é menor que um salário mínimo e ele acaba recebendo um salário mínimo. Então é essa faculdade aqui, isso foi trazido pela Lei 13.846 de 2019. Só um adendo, gente, essa Lei 13.846 é a MP 871, gente. Ela só foi convertida em lei, entendeu? A MP 871 foi convertida em lei, só para vocês. Cadê a 871? O Giovanni fala, a gente falou de pente fino e tudo mais. Então, a MP 871 é a Lei 13.846 de 2019. Beleza? Vamos lá, gente. Giovanni, esse negócio de baixa renda, esse critério de baixa renda, olha só, como eu falei, esse critério é para aferir o benefício, não é o valor do benefício. Mas vocês vão ver aí que, ó, também vai valer de nada. Mas vamos lá. E esse critério de baixa renda, se a aferição é feita ao segurado, tá? Não ao beneficiário. Importante, está relacionado o segurado quando ele ganhava, quando foi preso. O valor do benefício, na verdade, eu queria colocar para vocês, que ele está relacionado, esse critério de baixa renda, ele está relacionado ao segurado quando ele for preso. Vamos supor que o cara ganhava 50 mil ano passado, tá? Ou então mês passado, tá? Não, aí não dá, porque vamos pegar os 12 meses dele e vão ver que ele ganhou mais de 1.400 e pouco. Então, assim, há um ano atrás ele ganhava 50 mil. Ficou desempregado e ganhou, sei lá, um salário mínimo. Estava ali tentando fazer alguma coisa e tudo mais. Aí o INSS nega aos dependentes dele, dizendo que ele era rico, que ele ganhava 50 mil um ano atrás. Não, para o STF, isso está lá no RE, Recurso Extraordinário, 587.365, 587.365 do STF, RE 587.365 do STF, que fala sobre isso. Olha, o que vai avaliar esse critério de baixa renda dele é o momento em que ele for preso. Beleza? Vamos lá, gente. Como é que a emenda constitucional, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103 de 2019, trouxe isso? Abre aí pra gente no artigo 27 dessa lei, tá? Dessa emenda constitucional. Olha o que diz o artigo 27. Até que lei discipline o acesso ao salário família e ao salário reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal de até R$ 1.364,43. Isso foi atualizado em 2020 pelo Ministério da Economia, tá? Para R$ 1.425,56, que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios de regime geral de previdência social. Esse é o critério de baixa renda. Lá no 8.213, no parágrafo 4º, diz: a aferição de baixa renda bruta para enquadramento do segurado como baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados pelos 12 meses anteriores ao mês de recolhimento. Foi o que a gente acabou de falar lá do empresário que ganhava 50 mil há 12 meses atrás. Vamos pegar os 12 meses dele anteriores para aferir essa baixa renda. Se ele ganhou menos que 1.425,56, ele está dentro do critério de baixa renda. Giovanni, isso quer dizer que é o valor do benefício? Não, gente. Essa é a aferição do critério de baixa renda para ele atender o requisito ao benefício de pensão por morte. Se ele tiver no critério de baixa renda, seus beneficiários receberão auxílio doença, não pensão por morte, certo? Vamos lá. Carência, gente. Carência, falei logo lá no início com vocês. Artigo 26, inciso 4º. 24 contribuições mensais. Essa é a carência. Ele tem que ter 24 contribuições para conseguir ter esse direito aqui, dar esse direito aos os beneficiários terem esse direito. O segurado precisa ter, no mínimo, 24 contribuições mensais. Artigo 26, inciso 4º da Lei 8.213. Tá legal? Vamos lá, gente. E se ele fugir? Como é que fica? Aí, tá bom. Vou dar a mão à palmatória aqui. Vou abrir uma exceção. Vamos lá para o decreto 348 de 99, no artigo 117, que foi atualizado aí pela Lei 10.410. Olha só, no caso de fuga, pela mini-reforma da Previdência, no caso de fuga, o benefício será suspenso. Se houver recaptura do segurado, será restabelecida, contada a data em que
esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade segurada, certo? O cara fugiu, começa a contar carência, graça, e está no período de graça. Se ele foi recapturado dentro desse período de graça, beleza, ele vai continuar recebendo. Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para a verificação da perda ou da qualidade segurada. Gente, é literal, isso aqui eu não vou perder tempo, tá? Vamos lá. Agora, se no caso de fuga, vamos lá, no caso de fuga, não se reinicia esse período de graça. Coloquei para vocês. O cara fugiu, conta o período de graça lá, ele foi preso, tinha ainda mais 6 meses de graça. Tá? Ele não estava trabalhando. Tinha mais 3 meses de graça. Fugiu. Vai começar a contar o período de graça de novo. Se ele for pego em 3 meses, ali dentro do período de graça, ele vai conseguir receber de novo os beneficiários dele conseguirão receber o auxílio reclusão. Se for no 4º mês, não. Mas se nesses 3 meses ele trabalhou, aí reconta, entendeu? É isso que é colocado ali. Tá, beleza? Valor do benefício, gente, como era antes da reforma da Previdência, 100% do salário de benefício. Coloca lá 100% do que fosse receber como aposentadoria por invalidez, mas a aposentadoria por invalidez naquela época era 100% do salário de benefício. É isso, antes, tá? Como é que é depois da Emenda Constitucional 103 de 2000, Emenda Constitucional 103 de 2019. Como é que fica, gente? Artigo 27, parágrafo 1º, coloca isso lá pra gente. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4º do artigo 201 da Constituição, será, olha só, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte. Poxa, Giovanni, estudei pensão por morte lá, a gente acabou de estudar, tô safo, entendi tudinho. Fala de acumulação e tudo, papapá, mas não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Então, quanto é que é, gente? O valor do benefício de pensão de auxílio reclusão? Um salário mínimo, artigo 27, parágrafo 1º. Era só colocar o auxílio reclusão será de um salário mínimo. Era só colocar isso. Aí os caras escrevem isso tudo para na última linha, nas últimas palavras, colocar não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Entendeu como é que é a lei? É isso daí, a gente tem que ter paciência para ler. Aí o decreto 348, gente, de 99, atualizado agora não, né? Já há um tempinho aí, pelo decreto 10.410 de 2020, coloca lá no seu artigo 17, dá uma olhada aí. O valor do auxílio reclusão será apurado na forma estabelecida no cálculo de pensão por morte, não poderá exceder o valor de um salário mínimo e será mantido enquanto o segurado permanecer no regime fechado. Olha aí quantas informações atualizadas, aí ele já atualizou o regime aqui, de acordo com a emenda constitucional, com a reforma da Previdência, e neste caso aqui estaria mais atualizada, que é 8.213, são poucos os casos que a gente vê que, na verdade, o que ele fez só foi copiar o que está na emenda constitucional, não trouxe nada de novo, né? E essa questão do regime fechado a gente já viu. DIB, gente, data do início do benefício, a mesma regra da pensão por morte, você lembra? Data do início do benefício, menor de 16 anos, tem 180 dias para requerer. Se requerer depois disso, né, da data do requerimento. Se não for menor de 16, tem 90 dias para requerer. Se não requerer, da data do requerimento. Tranquilo, mesma regra da pensão por morte que a gente já viu aqui. Habilitação tardia e concorrências. A mesma regra da pensão por morte. Ponto final. Ah, Giovanni, se está concorrendo, como é que fica? 50%, 10%, não excede, global, papapá. Tudo que a gente viu da pensão por morte. O cálculo não, né? O que não foi determinado aqui, utiliza-se subsidiariamente o que está na pensão por morte. Inclusive a questão tardia da habilitação. Ah, não espera ninguém para receber, litisconsórcio passivo necessário. E as concorrências é a mesma coisa. Não rateia o que sobrar, papapá. Desse jeito aí. Cessação do auxílio reclusão, gente, aqui ponto final já, olha, por favor, fica aqui, viu? Ponto final, cessação, gente. Cessa o auxílio reclusão pela morte do preso. O que vai acontecer? Vai transformar o auxílio reclusão em pensão por morte. Pela soltura. Soltou, acabou. Auxílio reclusão.
Perda da qualidade segurada do dependente, né, gente? Maioridade, recuperação, já não é mais inválido, aquilo que a gente viu em pensão por morte. E concessão de um benefício que é inacumulável com auxílio reclusão e que é mais vantajoso. A gente viu as regras de acumulação lá, que também podem ser utilizadas aqui. E a gente viu logo lá, para a gente finalizar, no artigo 80 caput, que quem não pode receber, gente, nem não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência. Então, a gente até falou do auxílio-acidente. Pode acumular auxílio-acidente aqui. Tá vendo? Então, fala quando cessa esse. Começou a receber da empresa, cessa. Tá recebendo salário maternidade, cessa. Entendeu? E, gente, para finalizar, olha, viu? Terminamos aqui. Mas para finalizar, não esqueça aí de responder aquelas duas questões para a gente aí nos nossos comentários. Olha só, o gerente do posto de gasolina foi preso por falsificação de combustível, tá? Os seus dependentes teriam direito ao auxílio-doença? Foi preso por falsificação. Agora, o gerente da padaria foi preso por tráfico de drogas. A padaria, por uma questão ali pessoal e de recursos humanos, resolveu continuar pagando o seu salário, tá? Já no posto de gasolina, não. O posto de gasolina falou que não é deles, e isso aqui, isso acolá, e deixou o seu gerente lá trancafiado e ponto final. Pessoal, terminamos aqui pensão auxílio-doença. Falta, eu estava pensando aqui, eu prometi a vocês, vou dar como bônus, o LOAS, BPC LOAS. Então falta eu estudar com vocês aqui auxílio acidentário. Por que eu vou estudar auxílio acidentário com vocês, gente? Porque os benefícios previdenciários, auxílio doença acidentário, pensão por morte acidentária, tem auxílio doença, aposentadoria por invalidez acidentária ou aposentadoria por invalidez permanente acidentária, porque os benefícios acidentários, eles têm outras questões aí, porque a empresa continua depositando fundo de garantia, o contrato fica suspenso, e tem a competência da justiça estadual, que acaba julgando essas questões. Há particularidades, e a gente vai falar desses... Giovanni, mas você não falou auxílio-acidente? Auxílio-acidente é aquilo lá que a gente falou, 50%, Agora vamos ver benefícios acidentários. Então, falta a gente estudar aqui benefícios acidentários e BPC LOAS. Depois eu vou estudar com vocês prescrição e decadência também, e vamos falar sobre a acumulação, eu já falei com vocês. Então, basicamente seria isso, além do bônus que a gente vai dar aí das petições. Estamos chegando ao final do nosso curso. Eu queria muito seu feedback, tá? Se está sendo gratificante para você, se você realmente está conseguindo entender tudo que a gente está passando, se a didática que a gente está utilizando faz sentido para você, está sendo proveitosa, realmente você está aprendendo. E por favor, se isso tudo fizer sentido para você, é importante que você compartilhe, informe ou compartilhe com as pessoas a existência desse curso, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas e nos ajudar aqui a continuar e a nos incentivar a fazer atualizações desse curso e a cada dia melhorar ainda mais. O meu muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho e pela sua atenção, tá? Um grande abraço aí e até mais, até logo, viu? Tchau!